É a ETED, que significa Escola de Treinamento Discipulado, que você faz para entrar na Jocum. Por que isso? Que loucura é essa? Que Jocum, que coisa doida é essa? A Jocum, ela surgiu de um sonho de um cara. O nome desse cara é Loren Cunningham. Ele é americano, filho de... Seus pais eram pregadores itinerantes. Então, hoje, esse cara já está bem velhão, bem velhão. Então, os pais dele eram pregadores na época nos Estados Unidos, que saía, de uma cidade para outra, ia pregando e tal, coisa que a gente vê em filmes que tem história. Os pais dele eram esses caras. Então, ele cresceu numa família cristã que levava a palavra, né? E aí, quando ele cresceu, ele se tornou um missionário também, dessa forma, né? E ele, às vezes, ficava se perguntando, se questionando sobre várias coisas, assim, com respeito a missões, sobre levar o evangelho a outros lugares. Ele teve a oportunidade de ir para outros países, e aí ele ficou se questionando muito. E uma noite lá ele dormiu e teve um sonho doido lá. O sonho dele era o seguinte: era um planetazão assim, a Terra, né? Aí ele via os continentes, e aí ele via uma grande onda. E a onda vinha e cobria todos os continentes assim. E quando ela batia na Terra, a onda, em vez de água, virava pessoas, viravam jovens. E os jovens tomavam conta do continente todo. E aí Deus falou com ele que a Jocum seria essa organização dos jovens com uma missão, que seria essa onda, que viria e tomaria as nações para Deus, que restauraria as nações através das missões, né? E aí ele começou a tentar criar, botar no papel e fazer como é que ia ser e tal. E o primeiro contato dele foi um rapaz que ele conheceu, que o cara trabalhava com trator, retroescavadeira, essas coisas, lá atrás. O cara trabalhava com essa parte de construção civil. E aí ele chegou com o cara e falou assim: ó, do país tal tá precisando de gente que trabalha com isso daí. Só que é o seguinte, tu topa ir pra lá pra ser missionário, pra falar de Jesus lá, mas tu trabalha com isso lá? Aí o cara falou: eu topo. Foi o primeiro missionário da Jocum. Eu não lembro de cabeça o nome, porque faz um tempo que eu li a história. Então foi no começo do ano, foi em fevereiro que eu li a história dele, que tem o livro. E aí ele pegou esse cara, foi, e daí ele começou a desafiar. E aí Deus foi transformando a Jocum até no que ela é hoje. Cometeram erros, apanharam de tentar fazer uma coisa e ser difícil, mas eles foram amadurecendo até agora. E a principal coisa que a gente aprende na Jocum, que a gente entende, é que Deus fala individualmente conosco. Ele fala nos nossos ouvidos, nos nossos corações. Então, você aprende na Jocum a ouvir Deus. E Deus fala. Deus fala de uma maneira assim incrível, né? E isso daí foi como começou a Jocum. E além da Jocum, começou a Universidade das Nações algum tempo depois. Está vinculado a Jocum, porque Deus falou com ele, assim, que a igreja, os crentes precisavam se capacitar para ganhar as pessoas, para ganhar as almas. Só que a gente aqui no Brasil é acostumado a estudar 4 anos, se formar e ter uma profissão. A Universidade das Nações, ela não é desse jeito. É tipo aquelas universidades que a gente vê no filme, que a gente nunca entende como é que funciona nessa universidade americana. A gente assiste o filme, legal, ele foi para a universidade, mas não entendi nada como é que ele se formou. Às vezes o cara tá fazendo música e medicina ao mesmo tempo. Aí tu, mano, o que esse cara tá fazendo uma matéria de uma coisa e uma matéria da outra? Mas é porque ele se graduou por créditos. Cada período de estudo, né, cada semestre, te gera uma quantidade de créditos. E isso vai te gerando o tecnólogo, o mestrado, o doutorado nas áreas, né, específicas. E a Universidade das Nações surgiu justamente para preparar os crentes, nós, a igreja, para trabalhar, para influenciar a sociedade, para influenciar esse mundo. Porque existem áreas bem específicas que a gente precisa transformar ou reconectar a Deus. Por exemplo, a área de artes. A gente vê como é que a arte está no mundo, distorcida, corrompida, quebrada. E a gente como igreja, o que a gente tem feito? Não é isolar, não é tratar isso, não temos contato com isso, não. É corrigir o que está errado. Porque se a gente só ignora, o problema só aumenta.
mas a gente tem que corrigir o que está errado. E aí a Universidade de Nações ela tem esse foco de preparar os jovens adultos, o jovem até depois de 100 anos, está indo também. Minha avó fez ETED, a mãe do meu pai. Ela já faleceu, mas eu também fez ETED. Agora no último semestre tinha uma senhorinha lá que estava fazendo ETED. Ela dava show, os meninos novos tudinho lá. Ela subiu um negócio de uma árvore lá. Ela não subiu sozinha, teve um rapaz que ajudou ela, mas o rapaz era medrosão, ele não queria subir. Ele só subiu porque ela ficou brigando com ele, falou que ela queria subir e ela precisava de ajuda e ele ia ajudar ela a subir até lá em cima. Ele foi até lá em cima, se tremeu muito medo, mas subiu. Então, a gente tem esse entendimento das áreas da sociedade, por exemplo, governo, política, corrigir a política. A política precisa, a igreja precisa participar da política, precisa, porque a política está distorcida. Então, Deus, Ele criou a política, Ele criou tudo. Então, Ele sabe como é que a política funciona. Então, se eu tenho chamado para alguma dessas áreas, eu devo me preparar para ela, entendeu? E a igreja, se vê alguém que tem um chamado para alguma dessas áreas, deve apoiar essas pessoas. Então, a Universidade de Nações, ela tem essa visão. Aí eu falo da ETED, primeiro o básico para você entrar. Por que existe a ETED? A Escola de Treinamento Discipular. Porque o cara se questionou assim, tá, a gente vai fazer essa universidade, todo mundo vai vir, crente, descrente e tal, mas como é que vai rolar esse negócio? Como é que vai funcionar? E aí Deus falou para ele, não, peraí, vai ter uma peneira. E justamente a ETED é essa peneira. Ela não vai tratar o acadêmico, o teu intelectual, o teu conhecimento. Ela vai tratar a tua alma. Ela vai tratar o teu caráter. Ela vai te ensinar esse relacionamento com Deus. Então, a ETED são 5 meses, 3 meses teóricos, que a gente fica numa base, né? No caso, a minha ETED, ela foi a Escola de Treinamento Discipulado com foco em louvor, na área da música. Mergulhei na área da música. E a gente teve o teórico, teve vários estudos sobre cosmovisão, paternidade, missões, como escutar Deus, várias coisas assim que mexeu com todos nós, muito. Fora as áreas aplicadas ao louvor, o que é louvor, o porquê existe adoração, o porquê do louvor, tudo isso. E aí, depois eu fui para 2 meses de prática. E o meu prático foi no Chile e na Argentina. Eu passei um mês no Chile e um mês na Argentina. Que nem os meninos vieram para cá, trabalhar aqui na igreja e tal, eu fui para o Chile. Lá eu trabalhei com bases da Jocum. A gente deu suporte a algumas bases que eram pequenas lá e estavam precisando de obreiros para fazer manutenção, alguma coisa assim. A gente construiu algumas coisas, consertou um telhado lá, tinha uma das bases que ela tinha o chiqueiro, porque eles queriam um pouco e tal. E aí deu um temporal, porque essa base ela é na cidade de Constituição, uma cidade que já foi assolada por muitas catástrofes. Ela 11 anos atrás ela teve um tsunami, mais de 30 metros de altura, e foi numa época que estava tendo um festival na cidade, e bem é tipo uma baía assim, só que tem uma ilhazinha, agora é assim, né? Era grande a ilha, e essa ilha o pessoal usava para acampar, acampar mesmo quando tinha esses eventos, festivais de música e tal, e estava lotada a ilha de gente, de jovens, de pessoas, e aí veio o tsunami e matou muita gente, destruiu a ponte, destruiu um monte de casa, foi horrível. Isso 11 anos atrás. Quando foi 3 anos, agora 4 anos atrás, tipo um bairro, imagina a Zona Norte, ela incendiou inteira lá. O espaço foi todo tomado pelo fogo e todo mundo perdeu tudo. A gente foi lá visitar esse espaço lá, que chama Santa Olga. E lá, mano, eles estão reconstruindo do zero, tudo. Mas foi tudo destruído. E quando a gente estava lá na cidade vizinha, deu um furacão. Eu, inocente, né? Nunca vi um troço desse, furacão, essas coisas. Moro aqui em Manaus, nunca vi um negócio desse. Mano, tava um vento na base. Eu tipo, mano, tá legal, mas eu estava sendo temporal. Foi acostumado temporal daqui, tá? Aí depois não tava pegando internet, não tava pegando nada, não tava pegando celular, nada tava funcionando.
Aí quando foi de noite, tipo isso de manhã, eu acordei, 6 horas da manhã, tava assim, foi o dia todo assim, quando foi de noite eu tava de boa, né? Tava calmo. Aí eu fui descobrir que na cidade vizinha, onde estava uma outra equipe do pessoal lá de Minas Gerais, eles estavam nessa cidade e tinha tido esse furacão lá. Aí eles mandando fotos pra gente, carro virado, casa céu voando, a rua toda destruída, e a gente lá sem saber. Então, tipo, essa cidade é um milagre, sério, ela existir, porque ela foi muito quebrada. Só que o povo tem um coração muito, e eles não querem depender de Deus, eles acham que eles não precisam de Deus. Então a gente viu muito isso nessa realidade lá. Então, a gente trabalhou com bases, ouviu as histórias, serviu eles também. E a última semana no Chile, a gente foi para uma cidade chamada San Nicolás, que é San Nicolás, né? Nicolás, tem um acento lá no ser humano. Essa cidade, ela é referência na América Latina em educação. É a melhor educação da América Latina. Só que contrapartida, mano, foi tenso essa semana que a gente foi pra lá. A gente foi trabalhar com um pastor, que ele é da Assembleia, ele era da Jocum também. Só que aí, como ele foi, assim, que o desafio ele e a esposa de pastorear essa igreja, né, eles saíram da missão, porque eles tinham que ficar fixo lá. Aí eles assumiram essa igreja. E a esposa dele, ela é professora de primário. E aí, o foco deles, eles trabalham com a igreja, recebem equipes de missões, equipes da Jocum, enviam também jovens e tal para a Jocum. Só que a esposa, né, a Andréia, falou que assim, como eu não posso ir para as nações agora, então eu trago as nações para dentro da minha casa. Ela pega, e a casa dela ela abriu para fazer intercâmbio. Então, tem professores chineses, ela recebe chineses na casa dela. E quando a gente chegou lá, tinha uma chinesa 2 semanas morando lá. Imagina, ainda não falava nada de espanhol nem português. Ela falava inglês e chinês. E ela foi dar aula numa das escolas. E a menina, ela disse que não acreditava em Deus. Ela falou, não acredito em Deus. Deus para mim não existe. E ela falou assim, na China, a gente não acredita em Deus existe. A gente honra nossos ancestrais, mas a gente não acredita em Deus, ou que tem alguém superior, assim, alguém, um Deus. Pra gente não tem isso. Aí beleza. A gente ficou uma semana só lá convivendo com essa moça. Era uma confusão de idioma na nossa cabeça, porque tinha os meninos da equipe que não fizeram esforço para aprender espanhol. Tinha o pessoal de lá que falava espanhol toda hora. Tinha a menina que falava ou inglês, às vezes ela começava a falar um negócio de chinês lá que a gente não entendia nada. Então era uma salada na cabeça da gente. Mas foi muito bom, porque quando a gente saiu de lá, ela falou que a gente tinha perguntado pelo dia que a gente estava lá sobre os amigos dela, né? A gente vai dizer, tu tem muitos amigos lá e tal? Ela falou, lá eu tenho alguns. Eu falei, e aqui, tu fez muitos amigos? Aí ela falou, eu tenho uma fulana que era da escola, professoras também, que ela trabalhava junto. Aí ela falou, e vocês? Mano, nossa, uma semana a gente com ela falou que a gente era amigo dela. Aí a gente se olhando assim, a lágrima vindo assim, nossa, mano. E ela deu lembrança, a gente também presenteou ela e tal, né, pra ela não se esquecer disso. E aí a Andréia contou pra gente que essa moça já é a segunda que ela recebe. E o tempo é de 2 anos, elas só podem ficar 2 anos lá. E aí ela contou da história da outra. Ela falou, a outra moça chegou exatamente como ela tá, o coração duro, assim. E ela passou 2 anos aqui e ela voltou pra lá convertida. E aí a Andréia entendeu a missão. Ela falou, não posso ir pra lá, pra China, mas eu trago a China pra dentro da minha casa. E aí ela trabalha desse jeito. E fora isso, ela trabalha influenciando a escola, né? E aí foi o que pesou pra mim. Porque a gente foi trabalhar, foi fazer uma intervenção, né? Porque eu também faço palhaço. Sou palhaço também. Aí a gente foi trabalhar com as crianças, porque a gente monta, né, uma história, uma apresentação. Tinha lá a parte divertida, engraçada, só que também tinha aplicação. A gente usou o livro Sem Palavras, só que sem o livro, só com objetos. O rapaz que contava, ele levava uma bolsa assim, uma sacola preta assim, e aí ele ia tirando os objetos coloridos de dentro, foi contando a história da salvação, né, assim. E aí a gente fez o primeiro dia, e o primeiro dia era para os alunos que são da classe que não tem religião.
Por quê? Porque lá eles dividem classe com religião aqui, tipo, cristãos e católicos. Por exemplo, o Felipe e a Karine vão matricular a Amélia lá nessa escola. Aí a diretora vai perguntar, tá, mas você quer que eu coloque sua filha na sala dos meninos que são católicos? Ou dos meninos que são evangélicos? Ou dos meninos que não têm religião? Aí os pais escolhem se os filhos vão conviver com as outras religiões ou não. Ficar ateus, assim, né? Porque eles têm essa cultura também do ateísmo. Então, nesse primeiro dia a gente fez para essas crianças. E aí, tipo, é aquilo. Não são crentes. E aí ouvem falar de Deus, ouvem falar, tem aquela sede de ficar empolgados, e foi muito legal. Aí a gente voltou no outro dia para fazer com as outras duas turmas, os católicos e os evangélicos. Mano, eu de palhaço não consegui, eu chorei. Aí eu fiquei chorando, eu saí de lá quieto. Eu entrei no carro, eu não falei nada, eu passei acho que quase uma hora quieto. Porque quando a gente chegou para fazer, era a mesma apresentação, era a mesma forma. E quando a gente estava lá, estava todo mundo inquieto, uns aqui distraído, e não queria prestar atenção, ficava conversando e falando do outro. E aí, tipo, mudou tudo. Parecia que a gente estava mais falando com criança, a gente começou praticamente uma das meninas que era chilena, né? Aí ela é missionária também, da base que a gente estava. Ela foi com a gente para ajudar na tradução, essas coisas. E aí ela pegou o violão e começou a tocar uma música. E aí as crianças começaram a chorar. Aí eu comecei a chorar junto. E aí Deus começou a falar sobre o que as crianças estavam passando, sobre a perseguição que elas passam, por elas serem evangélicas. As crianças evangélicas, filhos de crentes, sendo perseguidos não pelos descrentes, pelos católicos que estavam lá com elas, eles caindo em cima delas, os católicos entendendo que quem era Deus de verdade, se quebrantando e dizendo que precisavam de Deus de verdade e pedindo perdão. Mano, foi um negócio doido. Eu saí de lá quieto, eu saí de lá, entrei no carro, tirando a minha palhaça, entrei no carro, sentei. Aí os meninos falavam, puxavam assim, que eu não conseguia pensar em nada. Foi muito impactante essa experiência. A gente também foi numa escola de nível médio, né, fez uma peça e tal, e os meninos lá não sabem, não tem, tipo, eles têm muita dúvida sobre muita coisa. Por exemplo, eu até falei pro papai, um dos adolescentes, ensino médio, o menino, a gente teve uma ideia de fazer assim, que o pastor ele conseguia um tempo no intervalo, 2 vezes na semana, para ir lá, dar uma palavra, conversar com os alunos e tal, tinha que ter uma sala lá para eles, para fazer isso. E aí ele levou a gente lá, né? Aí os meninos da equipe dele sugeriram assim, vou dar uns papéis aí para o pessoal fazer perguntas e a gente vai respondendo aqui, né? Do que der que a gente vai responder. Mas o menino pergunta bem assim, coloca lá no papel. Se Deus é bom e na presença dele não admite pecado, como é que o diabo pecou? Se ele era um anjo. Aí, mano, todo mundo ficou. Beleza? Quantos esse menino tem, pelo amor de Deus? Mano, e tipo, eram umas perguntas assim, que tu tinha que pensar, tinha que ver bem pra te não responder besteira. E o menino queria saber mesmo, ele não tava zoando, ele não tava fazendo de pirraça, de graça pra atrapalhar. Não, porque eles queriam saber mesmo. Porque imagina, uma cidade que a educação é ótima, eles têm várias línguas, é esporte, música, eles têm tudo. Só que eles não têm a permissão de ter acesso a Deus. E eles não conhecem nada, porque eles não conhecem Deus, eles não conhecem nada. E sobre eles mesmos, eles tinham muitas dúvidas. Então a gente teve que lidar com isso. Nosso primeiro mês foi uma loucura. Uma loucura. Deus mudou o caminho, Deus disse que não era pra gente ir para um lugar, para ir para outro. Tipo, essa cidade a gente não ia, ela não era contato nosso, a gente não conhecia ninguém lá. A gente conheceu os pastores quando a gente estava lá numa base no Chile, a gente conheceu eles, fez contato com eles, aí a gente olhou e Deus falou, vai com eles. Aí a gente pegou, entrou no carro deles e foi embora para outra cidade, que a gente não sabia nem onde que era. Do lado da cordilheira, assim. Aí dali a gente cruzou a cordilheira dos Andes. É muito bonito. É muito bonito. Aquele gelo, aquela neve. É muito lindo. E aí a gente cruzou a cordilheira e foi para a Argentina, para uma cidade chamada Mendonça e uma província chamada Tupungato. Ela é onde tem vinhedos, o pessoal produz vinho, vende e tal.
E a gente chegou lá para ficar com a igreja, trabalhar com o pessoal lá. Aí a gente já estava mais com base, agora a gente já tinha começado a trabalhar com a igreja. E a gente não fazia ideia de que estava acontecendo um monte de problema na igreja lá. Dois casais de pastores tinham sido afastados por conta de pecado, de coisas que tinham acontecido. Os pastores que tinham feito contato com a gente, o pastor presidente estava preocupado com eles e aí queria dar umas férias para eles, só que eles já tinham feito contato com a gente. A igreja estava naquela instabilidade toda, o pessoal meio magoado, meio chateado. Aí a gente chegou lá sendo brasileiro, né? Fazendo barulho, rindo e brincando. E aí o pessoal, tipo, calma aí, que é isso? E aí no decorrer dos dias a gente conversando com o pessoal da igreja, conversando com os pastores, e foi entender o que estava acontecendo, e a gente, mano, que é loucura. Chegou aqui, tipo, como se tivesse todo mundo bem, de boa, e não tinha ideia do que estava acontecendo. Só que aí no final eles falaram, mano, nossa, foi praticamente a igreja toda para se despedir da gente. Na hora que a gente foi pegar o ônibus lá para ir embora, a igreja inteira cercou a gente, deu presente, chorando, não sei o que, até hoje ainda falo com o pessoal lá, da Argentina. E eles disseram que a nossa ida para lá deu esse gás que eles precisavam, deu a visão que a gente passou para eles, fez eles entenderem mais de Deus e também ficarem mais tranquilos com tudo que estava acontecendo, né? E uma coisa que a gente ouviu na base que a gente estava, que é na cidade de Santa Federal, no Chile, que teve as tragédias, a líder da base de lá, ela já é uma senhora assim, e ela falou pra gente, pensa pra nossa equipe. A nossa equipe era uns 6, 3 homens e 3 mulheres só. E as líderes da equipe eram 2 meninas. Eu tenho 27 anos, as meninas tinham 20, as 2 líderes da equipe, 20 anos. E aí a líder da base falou pra gente assim, ó, não importa que vocês toquem bem, que vocês cantem bem, que as peças que vocês façam as intervenções, a dança que vocês levarem, a palavra que vocês pregarem, não importa nada disso. O que vai marcar o local que vocês forem é como vocês se relacionam entre a equipe de vocês, como vocês se relacionam um com o outro, o testemunho que vocês dão na convivência de vocês. E, mano, a nossa equipe era só gente treta, só gente complicada, porque tinha uns que tinham perfil de liderança, que não era líder, no caso eu, que tinha que me submeter às 2 meninas 7 anos mais novas que eu. Tinha as 2 que elas tinham perfis completamente diferentes. Uma era toda organizada e calminha e a outra era completamente insana, toda doida. Tipo, deu vontade, vamos fazer, vamos atravessar a ponte andando, pô. Tipo, essas coisas. A menina era muito assim. Então a gente teve que, foi um processo de relacionamento um com o outro, que Deus foi tratando do começo ao final da viagem. E a gente não tinha tempo de se acostumar com nada. Cada semana a gente estava num lugar. Quando a gente começava a se apegar nas pessoas, a gente tinha que se despedir delas e ir para outro lugar e se adaptar de novo. Quando a gente estava se adaptando lá, tinha que se despedir do pessoal e ir para outro. A gente entendeu que foi exatamente um período que Deus mostrou assim, como é que é a vida em missões pra gente. Ele falou, tá aqui, vocês vão querer isso mesmo? Então foi bem impactante esse período. Quando a gente passou esse tempo na Argentina, a gente viu essa cura na igreja, né? Esse gás, essa alegria que a gente deu para a igreja e esse testemunho correto que a gente deu. O que a gente fez, a gente procurou sempre honrar, sempre cuidar de tudo, de ser correto com ele, ser correto um com o outro também. E de lá a gente foi para Buenos Aires, capital da Argentina. E aí lá a gente foi para uma outra cidade que era perto, que era umas 2 horas de Buenos Aires, assim, porque lá é tipo São Paulo, não é cidade, o que é um bairro, é outra cidade na verdade. E lá a gente foi para uma igreja que o pastor é brasileiro. E também foi um período, para mim foi chato, confesso. Porque assim, eu estava empolgado com o negócio de falar espanhol. Aí chega lá, os caras são tudo brasileiros. Eu não tinha voltado para o Brasil, eu queria ficar ainda lá ouvindo espanhol, o pessoal falando espanhol, as comidas doidas que os caras têm lá. Aí o pastor não, pô,
vamos fazer comida brasileira para ele, vamos fazer e tal, tipo, foi bom, né, o pastor, ele tinha um coração massa assim com a gente, mas, pô, eu já tava empolgadão, né, com o negócio de estar em outro país, né, mas foi legal para a equipe, porque eles estavam precisando dar essa descansada antes de voltar, de fato, para o Brasil. Mas lá a gente ajudou o pastor, que ele tem 2 filhas e um filho bebezinho, e eles estavam precisando, eles todos dormiam num quartinho, e eles precisavam construir o resto da igreja, né, o outro quarto, para pelo menos as meninas irem para lá. E aí, tipo, só tinha um cara que era da igreja, que era brasileiro, que foi para lá frente, que estava construindo, só o cara, porque o pastor tinha um monte de coisa para fazer de um lado, a esposa dele pelo outro, e o rapaz estava sozinho construindo lá. Aí o que foi fazer? Construir lá o negócio. Mano, a gente saiu de lá, já estava tudo até com massa já, e já estava com o piso sentado. A gente conseguiu fazer fotógrafo para as meninas, né? Então, a gente já tinha arrumado as camas, a gente tinha arrumado quase tudo, o quarto já estava praticamente pronto, assim, para elas se mudarem para lá. Então, isso foi muito bom, porque também deu essa força para o pastor. A gente serviu tanto em palavra, tanto com louvor, música, na área de arte, intervenção na rua, evangelismo, e também com serviço. A gente serviu as pessoas que estavam precisando, os pastores e tudo mais. Isso foi a metade do meu ano. Só a metade do meu ano. A outra metade foi outra escola que eu fiz, também de louvor. Eu fiz, se chama ELAD, Escola de Louvor e Adoração. E essa escola, 3 meses também, teórico e tal, bem mais profundo sobre louvor e adoração. Eu tive aula com pessoas do Ministério Vineyard, que eram pregadores do Vineyard, sabe aquele que a gente canta? Me derramar, o pessoal desse ministério, o pessoal que compôs as músicas, eu tive aula com ele. Tive aula com o Daniel Souza, que compõe aquelas músicas que a gente está cansado de ouvir na igreja, tipo, não, sério, da Vaticano. Como é que é aquela? Eu falei? Uma do Daniel Souza. Do Espírito. Lembra alguma música dele, uma frase aí dele que eu lembro. Então, tipo, pessoas assim que são bem conhecidas, né? Esse Daniel Souza, meu Deus, a última semana aula com ele. Eu acho que o cara ele tem a Bíblia decorada na cabeça, ele usa um chip, alguma coisa assim. Porque ele não leva a Bíblia nem celular. Ele nem violão ele leva, ele pede lá na hora. Porra, ele violão pra mim. E o cara é altão, mano. Aí ele pega, aí ele faz assim. Bota o violão aqui. Mano, aí começa. E aí ele fala, como diz o livro tal, e ele é super tranquilo. Como diz o livro tal, capítulo tal, versículo tal, e aí ele começa a recitar. Só que ele não recita o versículo, ele recita o capítulo inteiro. Sequência. E aí todo mundo fica se olha assim, mano, que memória que esse cara tem. Então, foram aulas assim, muito intensas, muito. A gente teve aula de composição, tive aula com o líder de uma base lá dos Estados Unidos, tive aula com o filho da líder da base que eu falei da cidade lá que teve os problemas de catástrofe. O filho dela é compositor e pastor. E aí ele foi dar aula pra gente lá na base. Veio pro Brasil pra dar aula pra gente. Então eu conheci praticamente a família toda. Conheci os pais dele, a irmã dele e ele. E a esposa. Então foi bem interessante esse período também da escola, da ELAD, que é bem mais profundo. Fora a ELAD, depois eu fui para São Paulo. Terminou o teórico, fez o prático em São Paulo. O objetivo era ir para Israel. Só que Deus falou com a gente diferente no meio do caminho, de novo. A gente ficou era mês de 2 semanas, um mês e meio. A gente ficou 3 semanas de um lugar e 3 semanas no outro. E aí, um lugar era na capital, né, numa cidade, num bairro de São Paulo. Trabalhamos com uma igreja lá também. A gente falou sobre intercessão, sobre muita coisa servindo a igreja, né? A gente foi visitar, o pastor levou a gente para visitar pessoas, orar por eles, fazer cultos nas casas, então foi muito beleza lá. E depois a gente foi para a cidade de Santo André, que o objetivo lá é um pastor que ele sempre recebe equipes de missões. A primeira equipe que ele recebeu foi a equipe da ETED, do líder da nossa base. O líder da nossa base que é velho, é velho também. E ele sempre recebeu equipes, sempre deu esse apoio para a Jocum. E aí quando a gente estava lá, a gente foi para lá com ele porque ele tinha experiência com visto, com essas coisas, com trâmite internacional, né, para a gente poder ir. Não que o brasileiro precisasse,
quem precisava do visto era o pessoal que era estrangeiro, uma menina que era do Cazaquistão e duas da Bolívia, que estavam na equipe. Elas precisavam do visto para entrar em Israel, o brasileiro não precisa, vai caro pra caramba para entrar em Israel. Então a gente foi para lá esse período para resolver isso. Só que no final a gente orando, perguntando de Deus qual era a ideia, Deus foi falando, relaxa, fica aí, serve aí. Mano, a gente foi ficando. E foi incrível o tempo que a gente ficou lá com o pastor, com a família dele, com a igreja, né? Então a gente serviu lá também. Então esse foi o bem corrido, assim, bem, sem muitos detalhes, tudo que aconteceu. E olha que foi um ano, né? Então, tipo, eu falei muito, mas foi um ano só de história. Então, isso tudo foi o meu treinamento desse ano, né? E o que eu queria falar sobre um pontinho que eu aprendi, né? Como a gente... Eu queria falar sobre o coração missionário de Deus. Agora vamos começar. Então, eu queria falar sobre o coração missionário de Deus. Então, os irmãos já conhecem lá em Mateus 28, né? No versículo 19 e 20, que é a grande comissão, né? E Marcos também, 16 e 15, né? Então, lá em Mateus, diz o quê? Mateus 28, 19 e 20. Ele diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, ele diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a gente conhece esses dois versículos como a grande comissão, a chamada, né, aquilo que Jesus ordenou para a gente fazer. Mas isso não começou aí, então. E aí eu queria falar justamente sobre esse começo, sobre Gênesis. A gente não vai ler Gênesis todo, tá? Podem ficar tranquilos. Só os versículos. Mas Gênesis é um livro que não foi escrito para a gente. Não foi para a nossa aplicação. Foi para o nosso conhecimento. Foi para a gente ter informação. Para a gente saber que isso aconteceu e saber a realidade. Ele foi escrito direcionado para Israel. Gênesis, ele foi escrito... Quem escreveu Gênesis? Sabe quem escreveu Gênesis? Sabe, Rebeca? Sabe, Karine? Dá uma dica. Abriu, mas... Sabe de Karine? Dá uma dica. Já disse quem é. Foi Moisés que escreveu. Deus fez ele saber tudo que tinha acontecido, né? Desde a criação até o final do Deuteronômio ali e tal. Então ele escreveu aquilo para o povo de Israel saber sobre Deus, entender, e ele escreveu na linguagem que o povo ia entender, comparando, demonstrando, ilustrando, que o povo ia entender. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente se confunde um pouco, né? Às vezes a gente mistura as coisas. Então, para a gente não misturar nada, vamos entender que o livro de Gênesis ele foi escrito com esse objetivo, que o povo de Israel entendesse que Deus fez o homem e Deus ama o homem, né? Que é o que está lá em Gênesis 1:27, quando ele fala que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Deus, ele desejou criar o homem, né? Ele olhou e falou assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tal. Ele quis, e aí quando ele quis, ele pegou, foi lá e fez, e ele amou o homem, né? Como ele olhava toda a criação, ele olhou para o filho dele e falou assim, e viu Deus que tudo que fez era bom, e assim foi com o homem. Quando ele olhou, viu o homem e disse: isso é muito bom, foi muito bom que eu fiz. E ele amou o homem, né? E aí a gente continua pensando, Deus, ele foi sensível
ao povo de Israel, para eles entenderem a cosmovisão deles, o que eles tinham, a história deles, o que eles passaram, tudo para eles poderem entender. Deus foi bem direto e específico para eles, para que o povo entendesse. Entendesse o quê? Entendesse a missão dele, a missão do povo de Israel, para que o povo de Israel soubesse por que eles eram o povo de Deus e o que Deus queria que eles fizessem. Missões é restaurar, como a gente falou nessa aula, é ficar na presença de Deus sem vergonha. Porque quando a gente lê lá a relação de Adão e Eva com Deus, era essa: eles não tinham vergonha de estar na presença de Deus, eles estavam nus, não tinham vergonha um do outro nem de Deus, eles estavam completamente em paz. E missão é justamente isso, é restaurar esse relacionamento. Porque hoje, quando a gente, por exemplo, se tu cometeu um pecado, se tu de repente mentiu para tua mãe, como é que tu fica se sentindo? Culpado. Fica se sentindo culpado. Quando ela faz alguma coisa errada, ela fica estranha. Até a outra aqui. Ela fica estranha, ela fica diferente, fica desconfortável, parece que... Então, é justamente isso. Esse relacionamento ele tá quebrado, entende? A missão que Deus dá é justamente restaurar esse relacionamento. É fazer ela não ficar estranha, ela não ficar desconfiada, incomodada ali com os pais. E a gente está usando o exemplo dos pais aqui humanos, né? Mas esse é o desejo de Deus, é esse relacionamento com Ele ser restaurado. E aí a gente pode ver o começo de tudo, né? Deus no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, é a primeira vez que Ele mostra a graça. Hoje a gente estava falando da graça na sala, né? De aula, então Deus ele mostra a graça naquele momento que o homem e a mulher pecam, e aí ele chega e pergunta: o que aconteceu? Procura Adão se escondeu e tal, tudinho. Aí Adão vem e diz: a mulher que tu me deu, ela pegou o fruto, me deu, eu comi ela. Aí Deus pega e: mulher, o que tu fez? Ela: a serpente que é a culpada, ela que me enganou e eu comi. Só que não é bem isso, né? A gente sabe como é que é a história e tal. E aí Deus pega e olha para a mulher e fala: porém inimizade entre você, entre o seu descendente e o descendente dela. O seu pisará a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar. E esse momento é a primeira vez que Deus está demonstrando a graça ali para o ser humano. E o mais louco também é que não é só para o ser humano que Deus está demonstrando a graça. Os anjos, eles ainda não tinham visto a demonstração real da graça de Deus ali, da misericórdia de Deus, né? Quando Lúcifer pecou, ele foi expulso sem misericórdia, a gente pode dizer assim. Só que nesse momento para o homem ele estendeu misericórdia. Então imagina toda a criação, tudo vendo, nossa, primeira vez que Deus está demonstrando misericórdia para o ser humano. E ali começou o plano de salvação, né? Plano de restauração, na verdade, né? Deus, ele é o primeiro missionário, sabia? Sabia que Deus ele foi o primeiro missionário? Mas olha, você está viajando. Esse menino está falando. Ele foi o primeiro missionário. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, certo? O homem, lá, aí isso aí está no Novo Testamento, mas a gente pega e vai lá para trás, lá para o Velho Testamento, para Gênesis de novo. O homem pecou, para esconder sua vergonha, ele fez roupa de folhas. Ali, para esconder a vergonha. O que Deus fez com isso? Deus pegou, derramou o sangue de um animal, fez roupas e deu para o homem, para cobrir aquela vergonha. Fez o primeiro sacrifício ali, derramamento de sangue. Lá não diz que ele pegou, matou o animal, não fala isso, fala que ele pegou e fez roupas pro homem. Só que a gente entende que não tem como fazer de pele. De pele. Não tem como fazer uma roupa de pele sem matar o animal.
É lógico isso. Então, Deus ele foi atrás de restaurar essa relação. Ele é o primeiro missionário porque ele foi restaurar a relação dele com o homem. Ele foi o primeiro. Não partiu de nenhuma outra criatura ou de nenhum outro ser. Foi ele. Ele teve a primeira atitude de restaurar o relacionamento com a gente. E ele fez o primeiro sacrifício. Ele derramou o sangue para cobrir as vergonhas. Para que o ser humano pudesse se apresentar diante dele sem vergonha. E aí ele vai continuando, né? Lá pro capítulo 11 a gente vê quando surgem as culturas, surgem as nações, surge a cosmovisão, as línguas, né? Que é lá na Torre de Babel e tal. E surge tudo ali, tudo fica mais amplo. O que era um povo, Deus pegou e transformou em vários. E aí ele continua, né, no capítulo 12, ele começa o alicerce da grande comissão. No capítulo 12, lá quando ele fala do 12 de 1 ao 3, bora dar uma lida lá pra gente. Como é que fala? O pessoal costuma falar, para não ficar nas minhas palavras. Bora lá. Ele começa, fala bem assim lá no 12, de 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí ele cria a base. E presta atenção, que ele pegou, chamou Abraão para sair do lugar que ele estava e ir para outro. Então, é um movimento, né? É uma ação. Chamou Abraão aí. Então, ele já começou a criar a base para a vida de Jesus, para quando Jesus falasse, ordenasse a ida da gente, e depois o que vem em Atos. Porque Atos, capítulo 1, versículo 8, ele é o ápice da grande comissão. Quando ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Essa é o ápice, estourou lá, a grande comissão agora é nada mais segura. Já foi, entendeu? Mas começou a ser construída aqui, no momento que Deus manda Abraão sair. Deus mandou ele sair. E ele obedeceu, né? Então, vai continuando toda essa construção. O que acontece depois disso? Abraão tem o seu filho Isaac, né? Tem o seu filho Isaac, o filho da promessa e tal, tudo. E aí, nesse ponto, é um ponto bem pesado, porque a gente vai olhar para essa parte da história e muitas vezes o pessoal fala assim: ele deu o que tinha de melhor, ele deu, né? Não, ele não deu o que tinha de melhor, ele deu tudo que ele tinha. O pessoal pode falar: mas tinha Ismael e tal. Não existia mais Ismael nesse contexto. Ismael não fazia mais parte. Ele tinha sido mandado embora. Então Ismael naquele momento não estava mais, não era mais como um filho, né? Não era mais o filho de Abraão, era Isaac, o único filho de Abraão. Ele pega e entrega. Ele entrega tudo, não melhor, ele entregou tudo, sem restrição, sem nada. O futuro dele, porque a descendência viria de Isaac, né? O amor que ele tinha pelo filho, o relacionamento com a esposa, porque imagina, ele ia matar o filho dele e o filho dela também, né? Como é que ele ia chegar em casa sem menino? Ele entregou tudo nas mãos de Deus. E aí vem outra cena de que se repete a misericórdia, né, de Deus e a graça de Deus, quando o anjo vem e fala: não faz mal para o menino. De novo, Deus está vindo e mostrando a graça dele. Isso no Velho Testamento, isso tudo é no Velho Testamento, né? Poucas coisas eu estou falando lá do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento é mais para dizer: cumpriu, aconteceu, né? E aí Deus faz um negócio no capítulo 22, no versículo 16 de Gênesis. Deixa eu pegar aqui, 22:16. Ele diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho. No momento, esse é o momento em que o anjo vem e fala do céu, né? Essa frase, a segunda vez ele fala isso. Deixa eu pegar aqui.
Abraão, Paulo. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E aí Abraão, foi poupado a vida de Isaac. Só que o detalhe é esse. E assim, eu nunca ouvi Deus jurando por alguma coisa na vida. Jesus falava: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Mas jurar, aqui ele diz, ele jura por ele mesmo. A Bíblia fala lá, Jesus falou assim, né? Não jurem pelo céu, que é a morada do Senhor, não jurem pela terra, que é o estrado dos seus pés. A palavra do Senhor deve ser sim, sim ou não. Pronto. E Deus pegou e jurou por ele mesmo. Ele fala: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Por que ele jurou por ele mesmo nesse momento? Ele está construindo aqui o plano de salvação. Ele veio, prometeu lá para Adão e Eva que viria o Salvador. Ele pegou, falou para Abraão sair da terra dele, que ele, através de Abraão, toda a terra seria abençoada, seria salva. E aí aquele pega e fala para Abraão: não, só que ele pega e enfatiza: por mim, pelo meu nome, porque não tem nada acima do nome de Deus, não tem nada acima do nome dele. E ele jura pelo que tem de mais sério e mais santo, que é ele mesmo. Ele diz: eu vou fazer isso. Então esse daqui a gente aprendeu, e eu entendi isso, que é o momento que Deus pega e ele mostra que missão, que a restauração é o quanto ele acha importante isso, o quanto isso é sério para ele, né? A restauração das nações da terra, a restauração do relacionamento entre todas as nações e ele. Isso é muito sério para Deus. Por isso que o que eu queria falar hoje era sobre o coração missionário de Deus, porque ele tem esse coração, ele quer isso. Isso é muito sério para ele, não é brincadeira. Ele não está preocupado com a agenda da gente, com a agenda da igreja, não está, com os horários que a igreja tem, não está. Ele quer isso, ele quer resgatar as nações, ele quer trazer salvação, ele quer libertar da escravidão que eles estão presos, ele quer restaurar a cosmovisão deles, a forma deles verem tudo através de Deus. É isso que ele quer. Então isso é muito sério, isso não é brincadeira. Deus não está... vai ter em algum momento alguém vai me salvar. Não, ele jurou por ele, pelo que tinha de mais firme, de mais forte, né? E aí a gente entende, né, qual é a verdadeira descendência de Abraão, que está lá em Gálatas 3:9. Ele fala que aqueles que aceitaram, aqueles que nós somos a verdadeira descendência de Abraão, né? Ele chega nesse ponto. E lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 e 10, esse vai ser o cumprimento de tudo. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o final. Só que a gente ainda não chegou no final, mas a gente sabe que isso aqui vai acontecer. Então a gente ainda está no processo aqui no meio. Deus já criou lá com Adão e Eva o plano, reforçou lá com Abraão, mandou Jesus. Jesus pegou e comissionou a gente. Estava falando com o Tairone essa semana de uma música, que o nome dela é Equibalo. Ou um nomezinho esquisito. É grego. Aí a gente vê do que significava, né? Foi ouvido de onde o cara tirou essa letra, essa palavra. E essa palavra está escrita quando
Jesus pega e fala bem assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores. A palavra envie, para a gente está envie, só que lá no original era equibalo. E equibalo na realidade não é envie, é manda, é expulsa. Roga ao Senhor da seara que expulse os trabalhadores para a seara, para trabalhar. Porque equibalo é usado quando Jesus expulsa os demônios. Jesus não envia demônio, Jesus equibala os demônios. Então, é muito doido essa música. É muito louco mesmo. E ele está falando disso. Ele está falando, a gente está nesse momento de orar para que a gente seja expulso para ir. E invocado, não é orar para o outro ir. Eu vou orar para que o Felipe vá. É muito fácil. Não é isso. Lá não está. Lá em Isaías não está. Eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali. Não está escrito isso. Tá? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu oro para mim ser a resposta da minha oração. Enquanto Deus está falando equibalo, a gente está respondendo: vem, Senhor. Maranata, vem. Só que para ele vir, todo mundo tem que conhecer dele. Se todo mundo não conhecer dele, ele não vai vir, está escrito isso. Então, a gente tem que ser quem ora e quem é a resposta da oração, ao mesmo tempo. É para poder chegar no final, para poder chegar nesse ponto, em que todas as nações, tribos, povos e línguas, e a gente esteja lá junto, né? Deus, Ele se importa tanto com os povos, as nações estão tanto no coração dele, que a gente pode ver que ele salvou o povo do Egito e os povos que estavam ao redor dele, quando, na época de José, quando José se tornou governador do Egito, veio uma grande fome. Deus podia ter ignorado lá, Deus podia ter salvo só a família de José, que era o descendente de Abraão, Jacó e a família dele, podia, mas não, ele não salvou só Jacó, ele salvou a família de Jacó, o Egito e outras nações que estavam ao redor ali, porque Deus se importa com as nações. Deus se importa com as nações que ele libertou não somente o povo do Egito, ou o povo de Israel do Egito, ele libertou outros povos. Quando o povo de Israel sai ali no Egito, depois das 10 pragas, depois que Faraó perde, ele sai, e junto com ele sai gado, riquezas, e é engraçado que ele fala, diversos povos, outros povos saem junto, que eram escravos também, que estavam ali, saem junto. São coisas bem pequenininhas que a gente passa despercebido, mas Deus ele se importa com os povos, com todos, com as nações, né? Deus ele coloca Israel para ser referência. Quando Deus estabelece o templo, né, ele coloca que no templo vai ter um espaço para as nações, para os povos, para os gentios virem e adorarem a Deus e se curvarem a Ele e terem um relacionamento com Ele, saberem quem Ele é, através do povo de Israel, né? Ele fala disso em Reis, 1 Reis 8, do 41 43, ele fala. E outro detalhe é quando Jesus entra lá no templo e dá de cara com os mercadores, né? A gente estava falando isso lá em casa, beleza. Nessa cena, Jesus chega e todo mundo acha que ele é tipo, Jesus foi o único momento que Jesus ficou bravo e tal, tudo. Só que não sabe por que Jesus realmente ficou bravo, né? Tipo, geralmente a gente costuma falar que era porque o pessoal estava vendendo, mas não era só porque o pessoal estava vendendo, era porque aonde o pessoal estava vendendo, aquele local que o pessoal estava usando para fazer comércio, na realidade era o local que Deus tinha estipulado, Deus tinha delimitado, escolhido para que as nações, para que os gentios tivessem acesso a ele. E aí quando Jesus chega lá, as nações não têm acesso a Deus porque os judeus estão usando para comércio, para ficar rico, para vender ali dentro. E aí Jesus fica extremamente irritado e ele sai quebrando tudo, porque o direito das nações, o direito dos povos foi quebrado pelo próprio povo que devia ser o exemplo e o caminho para todos, né? Então Jesus ele fala, vocês transformaram, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em esconderijo de ladrões.
E não sei se eu acho que é Marcos, que ele fala, a minha casa será chamada casa de oração para os povos, mas vocês transformaram em esconderijo de ladrão. Então, lá era um lugar, esse espaço do templo era específico para as nações, para os povos. No entanto que a gente vê o etíope, o eunuco, lá que Filipe fala de Jesus, explica, né, o livro dos profetas para ele, como é que o cara estava com os profetas na mão, lendo a Torá, se o cara nem judeu era. Como que ele teve acesso? A gente nunca para pensar nessas coisas, né? Mas o cara tinha acesso à palavra, ele só não estava entendendo. E aí Deus mandou alguém lá, que foi Filipe, para chegar lá e falar com ele, explicar o que estava acontecendo, o que era aquilo, que era Jesus e tal. Mas é o direito dos povos. E nós, agora que somos gentios, nós somos esse canal, esse exemplo, né, para ele. E aí, terminando, falta rapidinho.